tratando e curando vidas preciosas. Eu ministro na autoridade do teu Espírito tudo aquilo que vem da parte de Deus, do trono da tua graça, espremendo as feridas, tratando as emoções, o físico, o espírito. Que haja derramado a tua graça, cura sem fim, porque pelas pisaduras do Senhor Jesus nós somos sarados. E nós clamamos essas pisaduras santas e maravilhosas de Jesus, e de braços bem abertos, cravos foram pregados em suas mãos, e essas mãos santas que derramam sangue inocente, derrama graça sem fim nessa noite, liberando libertação e bênção e milagres que estão acontecendo e que irá acontecer sempre. E dentro do projeto do teu coração, nós tomamos posse da tua bênção e das tuas promessas. E oramos no nome doce e bendito daquele que está sobre todo nome, o nome de Jesus de Nazaré. Amém. Podem se sentar, queridos. Que prazer ter um auditório tão lindo. Eu louvo a Deus pela presença de todos. Mas da mesma forma que me alegra o coração, me traz bastante preocupação, porque esse santuário está ficando pequeno, incômodo. Alguém já despachou, já estamos, quem sabe, precisando realizar 2 cultos. Não é que não seja favorável a 2 cultos, só que nós precisávamos de mais músicos, mais pessoas para louvarem o Senhor, para que o desgaste não fosse tão grande. Seriam 2 mensagens pregadas à noite, seriam os louvores repetidos 2 vezes, e o ideal será um santuário novo. A partir do momento que vocês saírem, no final das atividades, olhem para aquele quadro mural. Nós estamos aí sugerindo um anteprojeto, uma fachada bonita, onde vamos ampliar as nossas tendas, ampliar esse santuário. E se Deus está nessa coisa, vai tocar o teu coração, e você, comprando essa ideia, vai orar junto conosco, vai participar junto conosco. E em breve teremos um santuário com galerias, mais amplo, mais ventilado e agradável, para entrarmos e celebrarmos vitória do Senhor. Estamos em uma campanha que vai durar 3 meses. De fato, nós queremos repassar a ideia não de apenas uma campanha, mas um estilo de vida. E essa campanha está em torno do tema. Vocês lembram do tema? Alguns ainda lembram. Estamos iniciando, teremos agosto, setembro, outubro, e estaremos encerrando em novembro com o aniversário da igreja, a grande e maravilhosa colheita que o Senhor tem colocado no coração de cada um de nós. Então, se você ainda não faz parte da grande colheita, você vai poder fazer parte. Você vai poder receber esse cartãozinho: eu faço parte da grande colheita. Você pode preencher, colocar o seu nome, seu endereço, data de nascimento e a sua assinatura, se comprometendo a estar conosco nessa grande campanha, colhendo vidas, trazendo pessoas do seu lar, da sua casa, aqueles seus amigos que você deseja que ouçam o Evangelho de Jesus Cristo, venham participar conosco. Pessoas amigas, quem sabe, crentes em Cristo Jesus, afastados, fracos na fé, traga também. É grande colheita, trazer as sementes para um grande celeiro. E esse celeiro está ficando abarrotado, apertadinho, e em breve estaremos derrubando paredes, alargando as tendas e fazendo essa grande colheita ser uma realidade para a glória de Deus. Entendo que você está no propósito de Deus, nesse tempo de Deus, podendo fazer parte da grande colheita. Nós estamos com 3 irmãos, parece, que estão com esse material. Quantos desejam fazer parte da grande colheita, vai ficar em pé e vai receber esse cartão. Depois se preenche e nos devolve, para nós fazermos uma relação, e essa relação podermos orar e contar com você nessa grande campanha de oração, de jejum, de clamor ao Senhor, de vigília de oração. Então, se você deseja participar, fique em pé para receber. Se você não deseja, não tem problema, certo? Então pode ficar em pé. Se você já recebeu, já faz parte, não precisa receber outra vez. Muito bem, pode ficar em pé. Vai ser levado até você o cartãozinho da grande colheita. Todos aqueles que desejam
desejarem, pode ficar em pé. Esse cartão é exatamente para inserir o seu nome nesta grande campanha de fé, e esperançoso que estamos que a maioria da igreja esteja se envolvendo e se empenhando. E se você deseja fazer parte, este é o grande momento de dizer sim e desafiar o seu coração. Amém? Tem mais gente em pé ali atrás. Está sendo distribuído. Amém. Muito bom ver alguns irmãos que estavam viajando, estavam de férias, estão retornando. Pessoas queridas, sejam bem-vindos no nome de Jesus. A sua presença muito nos alegra e queremos que essa noite Deus fale ao seu coração. Meus amados, a grande colheita é o tema baseado em João capítulo 4. Você pode abrir a sua Bíblia em João capítulo 4? João capítulo 4. Esse capítulo nos traz uma narrativa de Jesus conversando com uma mulher samaritana. E essa conversa é muito interessante, por isso surge a ideia da grande colheita, propósito do coração de Deus através do seu Filho Jesus, nesse diálogo fantástico que ele teve com esta mulher. Nos primeiros versos, a Bíblia diz assim: os fariseus ouviram falar que Jesus estava fazendo e batizando mais discípulos do que João, e ao ouvirem se enciumaram de Jesus. A Bíblia diz que Jesus, saindo da Judeia, indo para Galileia, voltando para Galileia, chegou a uma cidade, isso está no verso 5 do capítulo 4, chegou a uma cidade de Samaria chamada Sicar. E Jesus Cristo, diz a Bíblia, que ele estava cansado e se assentou exatamente ao redor de um poço, de uma fonte d'água, onde eram as terras de um homem que fizera aquele poço. Jacó fez aquele poço para abastecer a necessidade do gado, dos criados, da sua gente, daquela população que existia. E aquela mulher teve um encontro com Jesus exatamente naquele poço, o poço de Jacó, lá na cidade de Sicar. Interessante que samaritano e judeus não se falavam. Havia uma aversão muito grande, havia uma discriminação, uma discrepância, ninguém falava com ninguém. E Jesus Cristo entra para fazer a diferença na sua época, quebrar os paradigmas e alcançar o coração das pessoas, e principalmente uma mulher. Jesus trazendo grandes e preciosas lições. Venha colher conosco nesta grande campanha, a grande colheita. Você já recebeu? Quantos já fazem parte da grande colheita? Levanta a sua mão dizendo: eu faço parte da grande colheita. Você pode dizer bem alto comigo? Eu faço parte. Eu quero ouvir a sua voz novamente. Eu faço parte. Amém. Amém. Mateus capítulo 13, verso 38. A palavra de Deus diz assim: Deus vê o mundo como um campo de colheita. E a Bíblia diz assim: o campo é o mundo, e a boa semente são os filhos do reino, os joios são os filhos do maligno. Então o Senhor Jesus Cristo vê os campos como um campo de colheita. O Senhor vê na sua ótica espiritual, divina, sobrenatural, que o mundo inteiro é um grande campo de colheita. É lugar onde vai se colher e colher vidas. E a Bíblia diz claramente: o campo é o mundo, e a boa semente são os filhos do reino. E quantos filhos do reino estão aqui nesta noite, nesse santuário? Quantos filhos do reino? Levanta sua mão. Você que pertence a Jesus de Nazaré, levanta sua mão e diga: eu pertenço. Então você faz parte da boa semente desse campo de colheita. Mas a Bíblia diz que os joios são os filhos do maligno, a má semente. O joio, aquilo que estraga a colheita, a plantação. Esses são filhos do maligno. E quantos filhos do maligno nós temos nessa noite aqui? Levanta a sua mão. Ninguém. Diga assim comigo: glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus que não tem neste campo da colheita filhos do maligno, porque se existir, vai se tornar filhos de Deus, a saber os que creem em seu nome. Meus amados, o valor das pessoas do mundo inteiro tem chegado aos ouvidos de Deus,
E a Bíblia é clara quando diz em Jeremias capítulo 8, verso 20, está sendo projetado, você pode ler comigo, todos juntinhos. Passou a seca e findou o verão, e nós ainda não estamos salvos. Passou a colheita, a seca, a colheita. Findou o verão. Já é tempo de colheita, mas já passou o tempo. O verão já está passando e nós ainda não estamos salvos. Há um clamor das multidões que estão dizendo: nós estamos perdidos. Fazemos parte desse grande campo de colheita, mas nós não fomos colhidos pelos filhos de Deus. Continuamos no campo, perecendo, secando, murchando, morrendo. E o desafio é nosso, dos filhos de Deus, irmos em busca dessas vidas preciosas. E a Bíblia é tão clara, quando o clamor das multidões se diz: passou a seca, findou o verão, e nós ainda não estamos salvos, ainda não fomos colhidos, não fazemos parte do celeiro de Deus, da grande colheita. E essa preocupação deve alcançar o coração dos filhos de Deus, daqueles que são sementes de Deus, os colhedores de novas e preciosas sementes da parte de Deus. Amados, os campos da colheita espiritual no mundo assemelham-se aos campos naturais sobre os quais o profeta Joel já tem mencionado. E o livro de Joel profetiza dizendo no capítulo 1, verso 11, todos juntos: envergonhai-vos, a Bíblia é clara e traz a exortação a nós. Ele diz: envergonhai-vos, lavradores, e gritai, uivai, o grito do lobo do campo, uivai, vinhateiros, aqueles que estão na vinha, na colheita das uvas, sobre o trigo e sobre a cevada, porque pereceu a mercê do campo. Toda a colheita está perecendo, está murchando, está morrendo. Então Joel diz: envergonhai-vos. Isso é para nós, os filhos de Deus, precisamos nos envergonhar daquilo que não estamos fazendo. E é nossa responsabilidade colhermos o fruto na estação própria, semear a boa semente do Evangelho no coração daqueles que perecem, para que não gritem que estão perecendo e morrendo e não tem quem colha. A Igreja de Cristo neste século precisa fazer a grande diferença na grande colheita, fazermos diferença na universidade, no meio da sociedade, no comprar e no pagar, no adquirir os bens materiais, mas principalmente distribuir a semente do Evangelho, essa graça maravilhosa de Jesus. Quando os olhos de Deus vigiam o mundo inteiro, as nações dessa terra, Ele vê uma grande colheita espiritual. Esta é a visão do Pai, do grande Deus, poderoso Senhor. E Ele vê que está perecendo por falta daqueles que haverão de colher. Jesus nunca, em tempo algum, disse que haveria falta daqueles que haviam de semear o Evangelho, de pregar o Evangelho. Mas Ele menciona que estaria faltando ceifeiros, homens que colhessem. Mateus 9:37 diz o quê? A seara, então a visão de Deus está certa, o que o Senhor mencionou está corretíssimo. Grande é a seara. Na verdade, as palavras de Jesus vêm a chocar-nos, a impactar-nos, a nos fazer refletir. A seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Poucos são aqueles que colhem. Não são os que pregam no rádio, na televisão, no meio da rua, enlouquecidamente, pregando certo ou errado. Pregadores e pregadores surgem desse século, pregando o falso evangelho, o verdadeiro evangelho de Jesus, mas estão anunciando alguma coisa ou alguém. Mas aquele que está no campo, pegando a boa semente, colhendo os frutos, são poucos. São poucos aqueles que querem trabalhar colhendo o fruto. Há muita gente esperando que seja colhido o fruto, que seja descascado o fruto, que seja partido o fruto. Quem sabe alguém mesmo
degustar esse fruto e dizer: a fruta é boa, a laranja é doce, a jaca é mole. Enfim, nós estamos esperando alguém testificar do sabor dos frutos que nós estamos perdendo esse fruto que está passando na época. Vejamos bem, o propósito de Deus é o seguinte: o Evangelho todo. O propósito de Deus é o Evangelho todo, integralmente, na vida emocional, física e espiritual. O propósito de Deus é o Evangelho todo, pregado por toda a igreja. E quando eu olhei alguns pegando suas fichazinhas para preencher, certamente não foi toda a igreja. Há uma omissão, há uma acomodação muito grande. Há pessoas omissas nessa grande colheita, e o Senhor vai requerer sangue inocente das suas mãos àqueles que estão perecendo. Logo, o propósito de Deus é o Evangelho todo, pregado por toda a igreja, em todo o mundo, e a cada criatura. E a visão de Deus com relação à grande colheita? A visão de Deus é o mundo todo. O Senhor vê cada homem, cada mulher, em todas as tribos, raças e etnias dessa terra, em todos os continentes, porque Deus nos amou tanto que enviou Jesus Cristo para morrer por mim e por você, para que nós não venhamos a perecer, mas tivéssemos vida eterna em Jesus. A visão de Deus é o mundo todo, não é apenas alguns países do mundo, países ricos, mas todos os países da terra. O método de Deus é a igreja toda, é com a sua igreja, é com o povo redimido e salvo em Cristo Jesus. O tempo de Deus é agora. Quem está com fome agora não espera para amanhã. Quem está morrendo hoje precisa ser salvo hoje. Estamos relevando esses projetos prioritários de Deus e repassando para frente, ou para alguém que prega o Evangelho, outros. As outras famílias recebam pessoas necessitadas, a minha não. Que sejam pregadores nas famílias dos outros, na minha não. A mãe orava muito pelos missionários, que Deus abençoasse os missionários no campo, que o Senhor abençoasse os pastores na pregação, no apacentar das ovelhas, que fossem homens segundo o coração de Deus. Mas um dia se levanta um filho e diz: mãe, eu quero ir para a obra missionária, estou pronto para ser um missionário. E ela orava dizendo: Deus, o mundo inteiro, todos os homens, menos os meus filhos dão. Nós queremos que o compromisso de fazer a evangelização seja dos outros e não nós. E a grande colheita visa exatamente isso, envolver toda a igreja com um só propósito: a glória de Deus. Amados, a evangelização é uma tarefa. Nós temos tarefas diárias. Tarefa no levantar, as mulheres fazem café, os homens colocam pratos sobre a mesa, arrumam a casa também. Os homens não fazem isso? Fazem ou não fazem? Um sorriu ali, para na sua cabeça, ficou verde. Não é a camisa que é verde, mas devem cooperar com as mulheres. Cada um tem a sua tarefa. Então dividam uma tarefa, inclusive com os filhos. Eu fui garoto em que em casa não tinha secretária, e de manhã cedo mamãe dizia: levanta, forra a cama, arruma a cama, e éramos 4 e cada um fazia uma tarefa. Um lavava o prato, outro enxugava, outro guardava, outro varria a casa, e assim sucessivamente aprendemos a crescer junto com tarefas que trazia dignidade a cada um de nós. Tarefas cumpridas e bem feitas era motivo de elogio, mas também aquelas não cumpridas e mal feitas era motivo de orientação e, quem sabe, umas boas palmadas. Nem por isso deixamos de ser o que somos hoje, vencedores em Cristo, porque aprendemos a cumprir tarefas. Essa tarefa do ir de Jesus, a evangelização, é imperativa, intransferível, não transfere para ninguém, é você mesmo. Não é opção, é direcionada àqueles que amam a Deus. Impostergável, não dá para adiar, é hoje, é agora, é nesse exato momento que o mundo perece. A evangelização é uma tarefa inacabada. Precisamos concluir. Os campos já branquejam para a ceifa, e o que temos feito, amados, é uma tarefa inacabada,
e de consequências eternas. Se os frutos estão amadurecendo, precisamos colher, porque se amadurecerem no campo, vão morrer e vão direcionados ao inferno. São vidas preciosas que estão em direção ao inferno, e nós precisamos falar do amor de Jesus Cristo. E como falarão se não forem enviados? O Senhor deseja que todos nós estejamos indo e realizando essa tarefa que se torna imperativa, intransferível, impostergável e inacabada. Nós precisamos concluir esta grande e preciosa tarefa. João capítulo 4, verso de 31 a 35 vai nos dizer assim. Vamos ler? Nesse inteirinho, os discípulos lhe rogavam, dizendo: Mestre, come. Mas ele lhe disse: uma comida tenho para comer que vós não conheceis. Diziam então os discípulos uns aos outros: ter-lhe-ia porventura alguém trazido o que comer? Disse-lhe Jesus: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Verso 35 conclui dizendo: não dizeis vós que ainda 4 meses havia ceifa? Eu porém vos digo: erguei os olhos e vede os campos, pois já branquejam para a ceifa. Temos um pano de fundo, um contexto, aquilo que lemos do encontro de Jesus no poço. Uma mulher cheia, uma samaritana, uma mulher que foi pegar água especificamente em um horário que nenhuma outra pegaria, em um horário fora do horário corriqueiro das mulheres pegarem água no poço de Jacó. Um horário talvez 11, 11h30, meio-dia, sol calcigante. Porque ela ia exatamente nesse período, nesse momento, nesse horário tão ruim de se pegar água, não no início do dia, não no final da tarde. Aquela mulher ia exatamente porque tinha traumas, problemas profundos na sua vida. E Jesus Cristo, Ele não postergou, Ele não adiou, Ele projetou aquele descanso à beira do poço, porque tinha um propósito. E o propósito era alcançar o coração daquela mulher samaritana, sendo ele judeu, quebrar, romper as barreiras existentes do diálogo, da afinidade. Jesus Cristo veio porque nos amou e repassou esse amor para aquela mulher, e ele começa um diálogo com aquela mulher. Jesus Cristo pergunta se ela não podia dar água para ele. Mulher, tenho sede, dá-me água. Você fala comigo que eu sou samaritana? Você sabe que nós não nos damos bem. Nós quem? Nós, os samaritanos e os judeus, somos rivais de quem? Eu estou com sede, você pode me dar água? Mas como é que eu vou te dar água sendo nós inimigos? Desde quando eu fui inimigo da sua vida, da sua família? Mulher, onde está o teu marido? E aquela mulher, agora ciente de angústia, disse: eu não tenho marido. E o Senhor Jesus Cristo puxa aquele diálogo exatamente para puxar as raízes das suas emoções, para mostrar que ela está no campo de colheita e está perecendo, está morrendo na sua alma, nos seus relacionamentos. E Jesus Cristo disse: você disse que não tem marido, e disse a verdade, porque os que você já teve não eram seus, eram homens que passaram na tua vida, que você roubou de outras mulheres, de outras famílias, e agora não era simplesmente para envergonhá-la, mas para dizer tudo o que ela era e do que ela precisava. Se você bebesse da água que eu tenho para dar, jamais você teria sede. Ah, se você soubesse quem eu sou, se as multidões soubessem quem é Jesus de Nazaré, se nós conhecêssemos de verdade Jesus de Nazaré, nós estávamos mostrando Jesus com a nossa própria vida, e essa grande colheita seria uma realidade fantástica e absolutamente salvadora, porque as pessoas precisam ver Jesus em nós, as atitudes, as mudanças, o impactar da graça de Deus. E aquela mulher recebe a palavra do Senhor, volta para Sicar, a cidade dela, pertinho do poço, para anunciar tudo o que Jesus fizera. Os discípulos já não estavam com Jesus porque saíram para pegar alimento, comprarem alimento, e voltando nem sabiam que Jesus tinha tido aquele encontro, aquele diálogo com aquela mulher. E aquele bate-papo agora com os discípulos, eles chegaram e disseram: Senhor, nós temos alimento.
mestre, come. Trouxemos comida. E Jesus Cristo foi bem claro: uma comida tenho para comer, que vós não conheceis. E quem sabe eles se perguntaram: mas que comida? Quem trouxe comida, já que ele não tinha comida, ficou descansando? Nós fomos comprar comida. Que comida é esta? Que comida é essa que Jesus Cristo já comeu? Diz que Jesus: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. A comida de Jesus é fazer a vontade do Pai, a vontade de Deus. O seu alimento é ver vidas transformadas, vidas salvas, porque é uma urgência. Mais urgente do que o pão que você come é uma vida que perece, que vai para o inferno, e que você é responsável porque nunca falou de Cristo, nunca viveu Cristo em você. Interessante é que aquela mulher volta depois de ter ido à cidade, uma mulher que vivia com homens de outras, envergonhada de uma sociedade, fora do contexto de credibilidade. Ela agora evangeliza, diz que encontrou um homem que falou tudo que ela era, tudo que ela necessitava. E o que mais me chama a atenção é que a Bíblia diz que toda a população, toda aquela cidade, não diz os homens, algumas mulheres, todos foram ao poço. Poço era um lugar de encontro, de negócios, inclusive, de tirar água, e a água da vida estava ali brotando, chorando, que era o próprio Jesus Cristo. E agora a multidão vem chegando, a cidade inteira vem saber quem é este tal de Jesus, o judeu, o Jesus Cristo de Nazaré, que quebrou os paradigmas, afeiçoou aquela gente discriminada e abandonada. E o Senhor disse-lhes: Jesus, a minha comida consiste em fazer a vontade do Pai. E ele estava fazendo. E a vontade era pregar o Evangelho, era falar do seu grande e poderoso amor. E o verso 35 nos traz claramente: não dizeis vós, porque o diálogo dos discípulos foram estes, há 4 meses até a ceifa, mestre, os campos estão para colher, mas só daqui a 4 meses. Ele disse: não, os campos já estão brancos para a ceifa. Ergam os seus olhos e vejam, os campos estão brancos para as ceifas. E ele não mencionava a agricultura, mas a multidão que estava chegando. Ergam os seus olhos e vejam a multidão. Veja a cidade inteira. Vejamos toda a Parnaíba e adjacências com a grande multidão que já branqueja para a ceifa, que precisamos falar do Evangelho, dar o alimento, a água da vida, falar de Jesus Cristo e vivenciar esse Evangelho. Jesus, amados, nos dá 3 princípios sobre a grande colheita. Primeiro princípio: precisamos ter visão. Há muita gente míope, há muita gente cega, e o pior cego é aquele que não quer ver, não quer perceber. E todas as vezes que Jesus Cristo passou por algum lugar e tinha um necessitado, ele sinalizava a sua necessidade. O cego de Jericó, ao ouvir, ele não podia ver, mas ouvir a multidão passando, a conversação que um tal de Jesus ia passando, Jesus de Nazaré, ele começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Houve uma manifestação de necessidade. Nós precisamos, o primeiro princípio é termos visão. Ter a visão, que os campos já branquejam, vidas estão precisando ser salvas. Hoje, talvez aquele seu amigo, aquele seu vizinho da esquerda, da frente e de trás, o filho dele vai morrer hoje por overdose, ou quem sabe tão embriagado que vai pegar uma moto e vai entrar num poste, ou quem sabe aquele seu vizinho, aquele seu parente embriagado que foi ao motel traindo a esposa, quando voltar espantado vai capotar o carro, vai morrer. São milhares e centenas de pessoas morrendo. E aqui não é para amedrontar ninguém, são fatos que estão diante dos nossos olhos e nós não vemos. E parece que só mexe quando é da nossa casa, quando são os nossos filhos, a nossa esposa, o nosso esposo. Parece que a crise e os problemas não chegam a nós, só ao vizinho.
E a Bíblia diz: levantar os olhos e ver os campos prontos para a colheita. São as palavras de Jesus. Levantem os seus olhos e vejam que o mundo está perecendo, precisando de ajuda. As pessoas precisam da graça. As pessoas precisam da graça de Deus. Vamos dar uma olhadinha numa estatística comigo. Nos últimos 50 anos, estou falando de 50 anos, de lá para cá, o islamismo cresceu 500% dos seus adeptos, o hinduísmo 161%, o budismo 147% de crescimento nesses 50 anos, e o cristianismo só 47%, porque nós perdemos a visão, não estamos apercebidos que as pessoas estão morrendo de um lado ou de outro, e só choramos e pranteamos alguns dias e alguns meses, quando alguém nosso, bem próximo, morre. Mamãe morreu, 1 mês, 2, 3, depois a vida parece que se tornou corriqueira, esquecemos, banalizamos. Estamos falando de vida e de morte. Jesus Cristo disse: eu vim para que vocês tenham vida e tenham em abundância. Isto é a colheita de uma safra grande. João 4,35: levantai os olhos e vede os campos já prontos para a colheita. Será que o campo já está branco mesmo? Você está vendo? Não, não estou vendo nada, estou sentindo nada, eu não estou nem aí. A canção fala isso: estou nem aí, não está mesmo. O mundo está em alta cotação, o supersônico está decolando em você, sentado na beira de uma calçada, debaixo de uma sombra, com a boca cheia de dentes escancarados, esperando a morte chegar. Já dizia o louco Raul Seixas: cheio de droga, e muitos estão seguindo os mesmos passos, indiferentes, inertes à realidade da população, da realidade das necessidades. Inclusive, o Congresso está pronto a legalizar a maconha, uma desgraça, porta para outras drogas, porque dizem que a maconha é leve, não tem nada de leve, deixa todo mundo doido, pirado e se matando mutuamente, roubando, saqueando. Todo aquele indivíduo que começa a fumar um baseado, uma maconhazinha, que não tem problema, deixa o cara muito alegre, está de vez em quando roubando, saqueando a sua própria casa. Os neurônios estão se acabando, a inteligência está indo embora, está virando mais um marginal autorizado pelo Congresso Nacional, pelas autoridades, pela sociedade, que isso não tem problema. Mas essa sociedade, quando lhe vê saqueando e roubando, vai mandar o grupo tático eliminar você. Essa é a verdade nua e crua, e que nós parece que não estamos apercebidos, e o Evangelho já fala isso. João 4,35 é tão claro quando ele: não dizeis vós que ainda há 4 meses até a ceifa, eu porém vos digo, erguei o quê? Os olhos e vede os campos, pois já branquejam para a ceifa. Vidas precisam ser ceifadas, não para a morte, mas para a vida em Cristo Jesus. Jesus nos dá 3 princípios. O segundo princípio é que precisamos ter urgência. A urgência. Se você chegar num único hospital aberto na cidade, qual é o mesmo único hospital aberto? De Seu Arco Verde, talvez esteja um médico de sobreaviso, que diz que está de plantão, mas não está por lá. A equipe de enfermagem que está correndo, fazendo vez de médico, correndo enlouquecidos, ganhando mal, e aqui não está protesto nem contestação dos profissionais. Eu estou dizendo que o único hospital de emergência que o camarada chega morrendo tem que esperar no mínimo 48 horas para ser transferido para Teresina. E pedindo a Deus que encontre um médico que possa socorrê-lo. Essa é a nossa realidade. Precisamos ter urgência.
E quem chega num hospital com urgência quer ser atendido naquele momento, naquela hora, porque talvez não sobreviva. E os maiores casos que encontramos aqui de urgência é apenas pessoas bêbadas, drogadas, e que se meteram em encrenca, que foram esfaqueadas, receberam um tiro, tiveram uma virada de carro, uma batida de moto. São essas coisinhas tolas que ninguém se apercebe, que parece que se tornou tão corriqueiro, tão normal, que nos embrutecemos a urgência de falarmos o Evangelho e vivermos esse Evangelho. Mas esse pastor está ficando enfadonho. Falar de grande colheita e falar de Evangelho, só prega essa coisinha aí, esse feijãozinho com arroz, e sem esse feijão com arroz a gente não vai para canto nenhum. Coloque efeitos especiais, fumaça, luzes escuras que pisca, isso não é efeito que leva o homem ao céu. A Bíblia diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele, o Deus eterno, é fiel e justo para nos perdoar, e ainda nos dizer: dos teus pecados não me lembrarei mais. Graça de Deus tem urgência para alcançar o coração e a vida daqueles que estão no campo, quase perecendo, estão com urgência. João 4,35 diz que Jesus: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e completar a sua obra. O Senhor quer completar a sua obra. Completar a sua obra. Então a obra de evangelização é inacabada. Nem todos ouviram o Evangelho, nem todos foram restaurados, nem todos foram colhidos. E a nossa tarefa deve ser estilo de vida, vivenciar um Evangelho tão poderoso, em que a minha vida fale mais alto do que minhas palavras. Jesus nos dá 3 princípios, queridos, sobre a grande colheita, e o terceiro princípio nos vai fazer refletir. Mas ainda quero dizer o seguinte: o que impede de evangelizar não é tanto a falta de métodos, mas a falta de paixão. Nós temos novos métodos, tem um treinamento de evangelismo, evangelismo do sopro, evangelismo do fogo, evangelismo que corre, evangelismo que vem. É muito modismo nos dias atuais. A pós-modernidade traz coisas fantásticas, mirabolantes, coisas que o homem nem pensou, a coisa já está acontecendo. O fato é que não precisamos de métodos, mas precisamos de paixão pelas almas perdidas. Foi a paixão de Deus pelos homens, vendo essa angústia da alma do indivíduo, que enviou Jesus Cristo para morrer por mim, por você, e nos fazer herdeiros dessa graça, da multiforme graça de Deus, e proclamarmos as boas novas, que Jesus Cristo morreu e ressuscitou, e Jesus Cristo está vivo para salvar homens e mulheres em todos os lugares. Precisamos clamar como Raquel, uma mulher estéril que não tinha filhos, e ela disse: dá-me filhos, senão morrerei. Gênesis 30, verso 1: dá-me filhos, senão morrerei. A minha angústia é tão grande e implacável, que eu vejo todas as mulheres tendo filhos, e eu não tenho. Me dá um filho, senão morrerei. E aquela mulher foi agraciada pelo Senhor. Precisamos chorar com John Knox, um grande evangelista mundial, que disse: dá-me a Escócia para Jesus, senão eu morro. Ele tinha no seu coração o desejo de alcançar a Escócia. Aquele homem queria não apenas falar do Evangelho, mas viver o Evangelho. Precisamos clamar também como Paulo. E ele diz em 1 Coríntios 9,16: e ai de mim, se não anunciar o Evangelho. Mas nós não temos tido essa paixão, essa garra de vivenciarmos o Evangelho. Parece que o Evangelho nos amedronta hoje, tornou-se moda. Você é o quê? Alguém diz: eu sou gospel. É mesmo? Que maravilha! Mas o que é gospel? Eu não sei, uma palavra inglesa, tem que ir no dicionário, né? Lá na internet, para consultar o que é isso mesmo. Não sabe nem o que é, não sabe, não conhece e nunca ouviu falar de Jesus. E Jesus Cristo talvez seja o Senhor Jesus, aquele homem que tem uma padaria, aquele que tem a lanchonete. Jesus é nome de alguém. Estamos falando de Jesus Cristo, o Filho de Deus, o Yeshua HaMashiach, o Messias prometido, aquele que veio ao mundo porque nos amou, morreu por amor e ressuscitou para a nossa libertação. Terceiro princípio:
Para a grande colheita é que precisamos ter compromisso. Muitas vezes temos a consciência de tudo isso, vemos tudo isso, temos visão, temos paixão, mas não temos compromisso. Eu até que quero, mas eu não consigo. O camarada chega no médico, o médico diz: olha, meu filho, eu vou ser bem sincero, ou você corta as gordurinhas, o colesterol te mata, daqui a um mês você já não é mais gente. Doutor, isso é um ignorante. E vai para casa, mas mesmo assim corta as gordurinhas, porque a urgência foi impactado. Por isso eu preciso perder essa minha barriguinha que está cheia de gordurinha também. Mas a gente parece que só reage quando a coisa está pegando fogo. Enquanto nós não sentirmos a quintura dentro do carro pegando fogo, é só na traseira. Não, eu estou no volante, nem percebi ainda. Meu amigo, a urgência é muito grande, mas para isso eu preciso ter compromisso. Um grande compromisso. Os campos já estão prontos para a colheita. Mas onde? Onde estão os ceifeiros? Onde estão os ceifeiros para essa grande colheita? Estão sentados todos aqui, dispostos a ficarem em pé, e hoje mesmo começarem a ganhar almas para Cristo, colherem o bom fruto do arrependimento? Ou vamos continuar sentados, ouvindo, talvez um ou outro aplaudindo, outros criticando, e outros dizendo: tanto faz, nem fede, nem cheira. Faz parte da existência humana, o ciclo da vida. É isso mesmo. Se acomoda. E no campo da acomodação tem milhares e centenas de pessoas. Compromisso imediato. A evangelização é uma ordem e não uma opção. Quando o Senhor diz: portanto, ide, é indo, é imperativo, é um mandamento e não uma recomendação. Eu quero recomendar que você, quando tiver um tempinho, vá. O Senhor não falou isso, o Senhor não propôs isso. Então há urgência, mas há um compromisso. E se eu não tenho um compromisso com Deus, eu não vou ter com ninguém. Primeiramente eu e Deus, depois eu e minha família. E se eu tenho um compromisso real, sincero com Deus, eu terei com esposa, com filhos, com pai, com mãe, com a sociedade em que eu faço parte desse contexto. Pense nisso. Uma igreja que não evangeliza precisa ser evangelizada. Uma igreja que não evangeliza precisa ser evangelizada. E o que é a igreja? A igreja é aquela batista, é a assembleia, é igreja. Sou eu e você, somos nós. São homens e mulheres que um dia tiveram um encontro com Jesus Cristo e sabem a verdade que liberta ou não. A igreja que não evangeliza, a pessoa que não evangeliza, não fala de Cristo na sua própria vida, precisa ser evangelizada e ganha para Cristo, porque ainda não foi salva. Não tem a dimensão, nem visão, nem responsabilidade com o reino. Não tem a paixão e o amor de Jesus Cristo em seu coração. Vivem como Denorex. Parece, mas não é. É remédio esse negócio de Denorex. Era um produto muito antigo do tempo. Eu não vou dizer que é do irmão Jaime, que é quase da minha idade, eu sou um pouquinho mais velho do que ele. Mas tinha um tal do remédio que colocava nos bulbos capilares, para não ter queda de cabelo. E a Itália não adotou isso. Então Manuel nunca usou. Usou? Não, né? Denorex. Tem remédio? Não é remédio, é um shampoo que permanece os cabelos lindos. Aí você não usou porque estava na Itália. Se estivesse aqui no Brasil, não tinha mais cabelo, porque derrubava era o cabelo, não é? Propaganda enganosa. E dizia que parecia remédio, mas não era. Muita gente assim, propaganda enganosa, parece crente, se veste como crente, fala como crente, e é o diabo em pessoa. Tem velho batendo nas portas das empresas dizendo: por favor, um emprego, eu sou evangélico. Pois não. Supostamente deve ser evangélico, deve ser honesto, deve estar pautado à vontade de Deus, fazendo as coisas certas. E é o camarada que chega atrasado, é o camarada que dá o golpe, e ainda se diz evangélico, ainda se diz seguidor de Cristo. Você cega qualquer coisa, ou alguém menos a Jesus Cristo de Nazaré. Quem teve um encontro com Jesus Cristo, ou está vivo, vivendo uma vida abundante, ou faz como Judas, se enforca, se mata, porque sabe que é desgraçado. Agora, o desgraçado, o pecador, precisa de quê? Como um dia eu precisei reconhecer o meu pecado, confessar o meu pecado a Jesus, que
fiel e justo para me perdoar. E aí receber a liberação da sua graça e ser transformado e ter vida e vida em abundância. Segundo, a igreja que não está engajada na grande colheita está fadada a murchar, secar e morrer. Quem não está colhendo está com seus celeiros vazios. Quem trabalha o mês inteiro, no final do mês vai ao mercado e não tem dinheiro para abastecer o seu depósito, a sua despensa, arroz, feijão, farinha, para os bons cearenses, a rapadura, não é? Não interessa. Se você gastou absolutamente esse dinheiro, você comprou aquilo que não era necessário, você doou o seu dinheiro, vai faltar para os seus filhos, para a manutenção da sua família. Pai, eu estou com o dedo doendo, eu preciso ir no médico, deixa doer um pouquinho, que eu não tenho dinheiro. Mas pai, o senhor gastou com o quê? Com aquilo que não era preciso. Há pessoas sem compromisso, há pessoas que não estão envolvidas, inclusive igrejas que estão falindo, se acabando, fechando as portas, e essa não pode ser a igreja de Cristo. Não esqueça, querido, que Jesus nos dá 3 princípios sobre a grande colheita. Primeiro, precisamos ter visão. Vamos repetir? Precisamos ter. Leiam comigo. Levantai os olhos. Segundo princípio, precisamos ter. O que é que nos diz o texto? Diz que Jesus. E terceiro princípio, João 4,35 nos diz: os campos já estão prontos para a colheita. Essa é uma pergunta, não é o texto. Mas onde estão esses que vão ceifar? A grande colheita está diante de nós. Jesus Cristo manteve um diálogo com aquela mulher porque tinha todo um projeto para nós hoje, nos alertar da necessidade que temos hoje e agora. A decisão é sua. A tomada de decisão essa noite de fazer parte da grande colheita só depende de você. Precisamos ter visão, urgência e compromisso. Você entende que você ainda não tem a visão e precisa adquirir a partir de agora? Ter essa visão de Deus, de olhar como Deus olha e não vê apenas a fisionomia, mas vê o coração, sente a necessidade. Segundo, ter urgência, a urgência naquilo que precisamos fazer, colhermos, trazermos pessoas a ouvirem e vivenciar o Evangelho. E finalmente, compromisso. Se você ainda não tem esse compromisso, você pode adquirir hoje, dizer: Senhor Jesus, eu faço parte da grande colheita. Eu quero me comprometer essa noite. Algumas pessoas não receberam porque não quiseram. Aquele cartãozinho que diz assim: eu me comprometo com a grande colheita, eu faço parte da grande colheita. Mas nessa noite eu quero desafiar você, homem, mulher, jovem, rapaz, moça, a fazer parte da grande colheita. É reconciliando-se, é fazendo uma nova aliança com Deus, fazendo um propósito de fé e de esperança, dizendo: eu faço parte da grande colheita, eu sou de Jesus. E se você for de Jesus, você vai fazer esse grande desafio acontecer. Você vai sair do seu lugar, vem aqui à frente. Eu desejo orar por você. Eu quero que você faça parte dessa grande colheita, buscar vidas que estão perecendo, porque a urgência, você precisa dessa visão, mas precisa se comprometer. Enquanto o ministério estiver louvando bem gostosamente, eu quero convidar toda a igreja a se colocar em pé. E você que compreendeu a mensagem essa noite, deseja que o Senhor esteja firmando os seus passos e fazer parte da grande colheita. Você vai sair do seu lugar, você vai vir aqui à frente. Eu quero orar por você, dizendo: eu aceito esse desafio, eu aceito esse compromisso, eu faço parte da grande colheita. E você?
possam fazer parte da grande colheita. Colheita em que vai trazer suor, lágrimas, mas também vitória e sem fim. O Senhor trará os grandes molhos, os grandes feixes, eles carregarão nos seus ombros. Serão famílias inteiras se convertendo, entregando sua vida a Jesus através desses colhedores, desses que estão sendo tocados pelo teu Espírito, movidos pela tua graça. Compromisso de cada coração chega ao trono da tua graça, e o Senhor haverá de honrar e abençoar e fazer desta campanha um estilo de vida, grande colheita, porque Jesus Cristo está voltando. De celeiros devem estar cheios, vidas transformadas para serem implantadas no coração de outros com amor e dedicação, paixão às almas perdidas. Portanto, move o teu Espírito sobre as nossas vidas, sobre a tua igreja. Em nome de Jesus, nós ministramos da tua bênção nessas vidas preciosas e uma nova aliança que fizeram com Deus. Assim os abençoamos em nome de Jesus. Amém. Diga comigo, eu faço parte